Baseado nessa resposta que vocês me deram, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu gostaria de propor aqui nessa noite uma dinâmica. E o meu único objetivo é que você saia daqui mais voltado para as Escrituras, mais apaixonado, se é que eu posso usar esse termo. Quero usar no sentido de gostar e amar muito a palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou aqui com vocês, é sempre muito bom, eu sou sempre muito bem recebido. Que Deus continue abençoando pastor José Alves, pastor Marcos, toda a equipe, todos os líderes, sempre recebem a gente de maneira muito honrosa, muito generosa, e que o Senhor possa retribuir na vida deles e na vida desta igreja, também de maneira generosa e abundante, abençoando muito vocês. E todas as vezes que eu venho aqui, eu procuro sempre bater nessa tecla e frisar a minha paixão, o meu amor declarado pelas Escrituras. Então eu quero propor uma dinâmica a vocês nessa noite. É uma terça de estudo, é uma terça de ensino, é uma terça de aprendizado, e nós estamos aqui, você está aqui. Alguns vieram direto do trabalho, outros tiveram seus afazeres, uma chuva torrencial caindo lá fora, e você está aqui. É porque eu não tenho, mas se eu tivesse, eu daria 50 conto para cada um de vocês aqui agora. Porque eu vou te falar, numa terça-feira, com o calor que fez hoje em Cachoeiro, com esse céu aberto e desabando essa chuva, e você está aqui, é porque você realmente quer Deus, quer ouvir Deus, você realmente ama a igreja e ama a palavra. É verdade, uma bênção você estar aqui. Então é por isso que eu me sinto à vontade para fazer essa dinâmica junto com vocês aqui. Porque vocês já me deram, com a presença de vocês, a evidência de que vocês estão aqui porque amam a Deus e amam a Bíblia. Que bênção isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero saber dos que estão aqui presentes, quem não me conhece, sabe o meu nome, nunca me ouviu, levante a mão, por favor. Temos alguns aqui. Bênção. De vocês que levantaram a mão que não me conhece, 3 de vocês poderia vir aqui para me ajudar? Eu não vou fazer pergunta difícil, nada, é só para vocês me ajudarem nessa dinâmica, tá bom? Por favor, não vai ser nada, não vou expor ninguém, não vou envergonhar ninguém, mas tem que ser quem não me conhece, quem nunca me ouviu, para poder ficar legal. Isso, 3. Obrigado, varão. As meninas já vieram. Muito bom, né? Muito bom. 3 meninas se dispuseram. Como que é o seu nome? Emily. Emily. Se a gente fosse tirar par ou ímpar aqui agora, você escolheria ímpar ou par? Fala para eles ouvir. Par. Ela escolheu par, certo? Certa resposta. Pode sentar, Emily. Deus te abençoe. Bate palma para Jesus aí, pela coragem dela. Ela não sabia o que era e ela veio. Disposição, né? Para ser abençoado. O seu nome? Gerlane. Gerlane. Se você, e você tem que escolher um número entre 1 e 27. Pode ser o 1 e também pode ser o 27. Do 1 até o 27, qual número você escolhe? 22. Vocês ouviram aí? 22. Muito obrigado, Gerlaine, né? Certa resposta, 22, gente. Olha que bênção, hein? Então, 22, você é a? Dalila. 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 Não tem nenhum Sansão na história, né? Tá bom. A Dalila crente você. Não é filistia, não, né? Você é crente mesmo. Dalila convertida, aleluia. Então vamos lá. Dalila, entre 1 e 3, qual número você escolhe? O 2? Entre 1 e 3, deixa eu ver se é isso mesmo. A Gerlane escolheu qual?
22. Então 27, 26, 25, 24, 23, 22. É isso mesmo. Entre 1 e 3 você escolheu 2, certo? Certa resposta. Deus te abençoe, tá? Pode sentar. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 2. E eu vou explicar e quero pedir a você um favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro batendo forte aqui nos falsos mestres. Numa terça de estudo, Deus separou para nós um texto que fala sobre os falsos mestres. É de Deus ou não é esse negócio? Ele ouviu ou não a nossa oração? Então, para você que não entendeu, quando eu chamei as meninas, a primeira escolheu entre par ou ímpar. Então, o ímpar seria o número 1, par seria o número 2. O número 1 seria o Antigo Testamento. O número 2, o Novo Testamento. Como a primeira escolheu 2, então a segunda escolheu entre 1 e 27, porque o Novo Testamento tem 27 livros. Certo? Então ele escolheu 22, então Apocalipse, 27. Né? Aí nós temos Judas, as 3 de João, e aí nós temos a segunda de Pedro. Então, queridos, a última, que é a Dalila, a segunda carta de Pedro tem 3 capítulos. Então, entre 1 e 3, ela escolheu o capítulo 2. É por isso que eu vou pregar nessa noite, segunda de Pedro, capítulo 2. E aí o que você pode pensar agora é o seguinte: então quer dizer que podia cair em qualquer capítulo da Bíblia? Sim, podia. Podia cair em qualquer capítulo da Bíblia. E o que eu quero demonstrar com isso? Que eu sei mais do que os irmãos? Eu quero demonstrar aqui soberba, prepotência? Nada disso. A Bíblia diz que, assim como a gente vê as coisas, é como a gente é. Então, assim, aquele que olha com bons olhos, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Então, por favor, olhe para isso com bons olhos. Não permita que o diabo plante essa semente de discórdia no seu coração. Olha, o pregador quer se aparecer, ele quer mostrar que ele sabe. Nada disso, nada disso. Eu só quero com isso 2 objetivos. Primeiro, reforçar com você a verdade de que toda a Bíblia é palavra de Deus. Qualquer capítulo, qualquer versículo, Deus fala. Porque muitos de nós, às vezes, tratamos a Bíblia como uma caixa de bombons. Temos os nossos preferidos. E a gente abre a caixa de bombom e pega lá, né? Se for da Garoto, pega o serenata, aí um pega o crocante, o outro pega e vai ficando aqueles amendoim, aqueles janduia, banana, aqueles textos preferidos, prediletos, quando na verdade todo o livro deveria ser o nosso predileto. Todos os versículos deveriam ser preferidos, porque Deus fala na Bíblia toda. Esse é o meu primeiro objetivo, reforçar que Deus fala em todos os textos. O meu segundo objetivo é gerar em você paixão pelas Escrituras, desejo de estudar mais, de se aprofundar mais, de conhecer mais sobre a palavra de Deus. E você está numa igreja que valoriza e prioriza isso. Vocês têm um seminário, inclusive esse é o motivo de eu estar aqui. Ontem à noite eu estava lá na sala de aula com os alunos do seminário e tem sido uma bênção, conteúdos maravilhosos. As entrevistas que o pastor Marcos tem feito no podcast da Escola de Liderança. Ano que vem vai começar uma escola de liderança na área da música, do louvor. Olha que bênção aqui dentro de casa. Vocês precisam aproveitar isso. Então esse é o meu segundo objetivo com essa dinâmica. Fazer você pensar, nosso Deus, então aquele pastor estava preparado para pregar em qualquer capítulo da Bíblia? Sim, meu irmão. E isso, na minha perspectiva, não é nada demais.
Talvez você olhe isso e fale, misericórdia, olha só, isso é muita coisa. Mas eu quero lembrar a você que eu sou pastor. O pedreiro não está preparado para construir qualquer casa. O pintor não está preparado para pintar qualquer parede. O mecânico não está preparado para consertar qualquer carro. Então por que é que o pastor não pode estar preparado para pregar em qualquer texto? Não é verdade, irmãos? Então isso para mim, a Bíblia é minha ferramenta de trabalho. Se eu não estiver apto a manejar bem a espada, que é a minha única arma de ataque, como que eu vou sobreviver nessa batalha terrível que é viver uma vida inteira servindo a Deus? O meu escudo é a fé, mas a minha espada é a palavra. Então, se para atacar eu preciso usar a palavra, eu preciso manejar bem, como disse Paulo a Timóteo, não tendo do que se envergonhar, como um obreiro aprovado. Esse é o meu único objetivo, irmãos. Sabe, com muita simplicidade. É chato a gente falar humildade acerca de si mesmo, né? Porque a humildade é a única característica que quando você fala que tem, você acabou de perder. Mas eu gostaria que os irmãos olhassem isso com bons olhos. E mesmo que nada faça sentido para você hoje, saia daqui com esse desejo. Estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, dedicar mais tempo, porque é a palavra de Deus que alimenta a sua alma e garante muitas promessas e vitórias para você. Amém. Vamos então ao texto, 2 de Pedro, capítulo 2. Quem tem a Bíblia pode conferir. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Você tem aí, bênção? Se não tiver, eu posso mudar aqui para Corrigida e Fiel. Você prefere? Então vamos junto com ele lá. Não tem problema não, vou mudar aqui. Vamos para a Corrigida e Fiel, que é a versão que está sendo projetada aí. E também, diz o texto, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Afligia todos os dias da sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas, para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências, de imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ou das autoridades, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, não receando blasfemar das dignidades. Olha só, enquanto os anjos, verso 11, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo
o galardão, a recompensa da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo reconhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Um texto denso, tenso, onde Pedro vai batendo pesado nas heresias e nas mentiras que estavam entrando na igreja naquele tempo. Há um tempo atrás, um autor chamado Dan Brown escreveu alguns livros, onde ele misturava meias verdades com meias mentiras. E ele foi trazendo um enredo, querendo contar um pouco da vida de Jesus. Obrigado, filho. E os livros ficaram famosos, alguns viraram até filmes. Eu me reservo o direito de não falar o nome, porque eu não quero gerar nem curiosidade em você. Não vale a pena. E isso me remete ao Éden. Misturar verdade com mentira. Você se lembra de Gênesis 3? Possuída pelo diabo, porque o Novo Testamento assim testifica. Então, o diabo, possuindo a serpente, começou a fazer perguntas para Eva. Você não pode comer nenhum dos frutos aqui? Não posso. Aquele ali eu não posso. Não pode por quê? Não, porque se eu comer dele, eu vou morrer. E aí Eva começou a dar ouvidos à serpente. E aí a serpente trouxe uma meia verdade. Não é que você vai morrer. Se você comer, você vai se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Aí o texto diz: vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, tomou, ou seja, pegou da árvore
e comeu. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e dizem assim: é impossível cumprir todas as leis de Deus. São muitas, centenas delas, só nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, na Torá. Então por isso que eu não sou salvo pela obediência, porque é impossível cumprir aquela quantidade de leis. E aí eu olho para o Éden e vejo Eva que só tinha uma lei: não coma daquele fruto. E ela quebrou a única lei. O único mandamento que Deus deu no Éden foi: não coma deste fruto. E o ser humano quebrou o único mandamento. O ser humano desobedeceu a única regra. Portanto, nós não somos salvos por obediência, não é porque a gente não consegue cumprir centenas de mandamentos, é porque o nosso coração é voltado às concupiscências, aos desejos carnais que nos satisfazem. O que nos faz pecar não é a dificuldade da regra, o que nos faz pecar é a facilidade para os prazeres da carne. E aí aparece o Adão na cena, e Eva diz: olha, eu comi e é gostoso. E o Adão se lembrava, porque foi dado a ele o mandamento. Se você ler direitinho Gênesis 1 e 2, você vai ver que o mandamento foi dado ao Adão: não coma. Então quando a Eva conversa com Eva, quando a serpente conversa com Eva, e Eva responde: não pode comer daquele, isso significa, o Adão ensinou o mandamento para ela. Aí ela descumpriu. Aí a gente poderia pensar: opa, ainda tem solução. Se ele não comer, pode ser que eles sejam livrados, porque o mandamento foi dado a ele. Aí o que é que ele faz? Ele pega e come também. Próxima cena. Deus vem na viração do dia, como sempre fazia, conversar com os seus filhos, suas criaturas, sua imagem e semelhança. E aí Deus chega e o homem se esconde. Não, ué, o que é que você está escondendo? Como se alguém pudesse se esconder de Deus. O salmista diz que se ele subir na estrela mais alta, ele dá de cara com Deus. Se ele descer no mais profundo do mar, ele dá de frente com o Senhor. E Adão achando que podia fugir naquele pequeno jardim, entre os 4 grandes rios, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. E é por isso que chama Mesopotâmia, no meio das águas. Potes é água em grego. Por isso que no português um pote d'água é pleonasmo. Mas tudo bem, não tem como mudar mais. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, e se a gente não entender isso, a gente não entende o que o Pedro está dizendo. Então preste atenção. Deus pergunta: quem te disse que você está nu? E ele disse: mas eu estou, não estou? Aí Deus: você comeu, né? Porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. Agora a sua nudez lhe incomoda. Até minutos atrás não incomodava, porque ele não era conhecedor do mal, só do bem. E aí Deus fala: você comeu, né? E ele diz: eu não, foi a mulher que você me deu. Aí Deus: então a senhora comeu. Ela: eu não, foi essa cobra que me ofereceu. Aí Deus: e aí, cobra? Aí a cobra olhou para o lado, não tinha nem mais ninguém para botar a culpa. Aí ela falou: então foi eu mesmo, né? Agora preste atenção nesse detalhe. Adão transferiu a culpa para Eva. Eva transferiu a culpa para a serpente. Mas os 3 sofreram o juízo. Você para fora vai trabalhar. Você para fora vai sentir dor. E você rasteja e vai comer pó até morrer.
Percebe? Você pode transferir a culpa, mas você não pode transferir a consequência dos seus erros. Você pode culpar quem você quiser, a consequência vai chegar na sua vida. Portanto, dali para frente, acabou. Caímos. Tínhamos uma posição diante de Deus. Caímos. Toda a terra caiu por nossa causa. E aí, caídos que somos, começamos a viver injustamente, desequilibradamente. Por causa do nosso pecado, sofremos tantas coisas até hoje. Portanto, queridos, o que Pedro está dizendo aqui é que a igreja é feita de gente, e gente é pecador. Se é pecador, é egoísta. Porque a raiz de todo pecado, pare para pensar, a raiz de todo pecado é o egoísmo. Por que é que eu quero pegar aquilo do outro? Porque eu quero para mim. E aí eu roubo, e aí eu adultero, e aí eu minto, e aí eu dou falso testemunho. Se você puxar o fio de cada pecado, de cada ato pecaminoso do ser humano, você vai puxando esse fio bater lá no egoísmo do coração humano. E aí o Pedro está dizendo, como somos humanos, somos pecadores e somos egoístas, de vez em quando alguém quer tomar a igreja para si, pelo egoísmo que tem no coração. E quer se sentir, e quer se achar, e quer viver como se fosse dono da igreja. E aí o Pedro está dizendo, muitos tentam, alguns conseguem por um período de tempo, até que o verdadeiro dono se manifesta, faz uma limpa, e é a sua igreja, fiel, genuína e triunfante, que permanece, porque a igreja só tem um dono, a igreja só tem um mestre, a igreja só tem um Senhor. Tudo que tiver diferente do cabeça, ele vai botar para fora, porque a igreja é dele, e o maior interessado na purificação da igreja é ele, que é o dono, e vai voltar para resgatar a sua igreja. E aí o Pedro está dizendo, mas de vez em quando, alguns desavisados acham que pode mandar na igreja, acham que podem controlar a igreja, e para isso eles, primeira coisa que fazem, pervertem a sã doutrina, e começam a misturar convicções do seu coração pecaminoso, com verdades da palavra de Deus, e aí você tem meias verdades. Parece Bíblia, mas no profundo não é. Parece palavra de Deus, mas é palavra do coração humano. Parece visão divina, mas é puro egoísmo humano, querendo fazer com a igreja a sua vontade, e não a vontade daquele que a criou. A igreja tem dono. Porque a cruz está vazia, mas o trono não. Ele é o rei, ele é o soberano, e se a vontade dele não for feita, Pedro disse, o juízo está reservado para aqueles que quiserem atrapalhar a vontade do dono, porque o rei soberano não pode ser contrariado, ele é longânimo, a mão dele desce lenta, mas desce pesada. Portanto, Pedro está dizendo, olha igreja, preparem-se, estudem, conheçam as Escrituras, só assim vocês conseguirão evitar que os falsos mestres
tomem a igreja para eles. Como saberão identificar o falso sem conhecer o verdadeiro? Eu trabalhei muitos anos num posto de gasolina. E de vez em quando a gente fazia alguns treinamentos de venda, de serviços, de atendimento, de muitas coisas, processos e serviços do posto de gasolina. E uma vez por ano, e a gente ia à Vitória fazer esses cursos, e uma vez por ano tinha um curso que era manuseio de papel moeda, porque naquele tempo o frentista pegava muito em dinheiro. Hoje em dia a maioria é cartão, PicPay, Pix, às vezes nem cartão de aproximação, só chega perto, já passou, foi embora. Então hoje em dia, menos dinheiro, é até mais seguro, louvado seja Deus. Mas naquele tempo entrava muito dinheiro. Então o frentista precisava aprender a mexer com dinheiro, porque o pessoal escolhia 2 lugares preferidos para passar dinheiro falso: boate e posto de gasolina. Por quê? São lugares onde está muito escuro e barulho e confusão, ou está todo mundo com pressa. Então o cara com pressa recebe, já tem outro carro, e naquela pressa ele nem sempre confere o dinheiro. Então o povo gostava muito de passar dinheiro falso em posto de gasolina. E aí quando a gente ia fechar o caixa, fechando o caixa, a gente ia lá contando o dinheiro, e de repente, opa, uma nota falsa aqui. E aí inventaram uma caneta, que se você riscar no papel moeda, ela fica incolor. Mas se você riscar em qualquer outro papel, ela fica azul. Isso ajudou por um bom tempo, até que eles inventaram uma maneira de falsificar dinheiro. Pegavam uma nota de R$2, lavavam ela até sair toda a tinta e imprimiam uma de 50 por cima. Portanto, o papel continuava moeda, a caneta já não funcionava mais. E a cada ano que eu ia nesse curso, eles apresentavam novas maneiras de falsificar o dinheiro, porque os bandidos são criativos demais. Pena que não usam essa criatividade para a glória de Deus. E a cada semana inventa-se uma nova maneira de falsificar dinheiro. E aí o que é que nós aprendemos? No curso de manusear dinheiro, a gente não aprende como que se falsifica, e muito menos as características das falsas, porque toda semana surge uma nova. O que é que a gente aprende no curso para identificar as falsas? Todas as características da nota verdadeira. Então ela tem a marca d'água, ela tem o escrito entre os números, ela tem a ranhura vertical no número, ela tem alguns detalhes que você, em alguns segundos, você confere se ela é verdadeira. Os funcionários de bancos, caixas de banco, que também lidavam muito com dinheiro, aprendiam dessa forma. Então, como é que a gente é treinado para reconhecer uma nota falsificada? Aprendendo todas as características de uma nota verdadeira. Quando eu olho para a falsa, se faltar uma característica, é falsa. Porque a nota de 50 impressa na nota de 2 lavada, ela é papel moeda, mas ela não tem a ranhura que só a impressão do Banco Central tem. Então falta uma característica. Dá para descobrir. O que o Pedro disse aqui, irmãos, e nós lemos nesses 22 versículos, é que a igreja precisa estar preparada para lidar com os falsos mestres. Portanto, a igreja não deve se especializar nas falsas doutrinas, porque toda semana surge uma nova. Então a igreja deve se especializar na doutrina de Cristo, através dos apóstolos, escrita no Novo Testamento. É ali que é a nossa referência, ali é o verdadeiro, ali é o genuíno. Tudo que tiver uma coisa diferente é falso. Mas tem 9 características, só falta uma para 10. Falta uma, é falsa do mesmo jeito. Mas tem 99 características, de 100, só faltou uma, é falsa. Porque meia verdade é uma mentira completa.
um meio salvo está completamente condenado. Portanto, igreja do Senhor, Ele me trouxe aqui essa noite para falar só isso. Sejam especialistas no que é verdadeiro. E toda vez que vocês verem um falso, reconhecerão e botarão para correr. Porque a igreja pertence a Jesus e vai continuar sendo de Jesus até que Ele volte para buscá-la. E que Ele abençoe vocês, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.